Olá, muito boa noite para você. Começa agora o Aparecida Debate, um espaço para discutirmos os principais assuntos do Brasil e do mundo. E hoje vamos falar sobre o déficit de natureza. Me fala uma coisa, você foi daquelas crianças que cresceram em contato com a natureza e brincavam no quintal de casa? Ou era aquela criança de apartamento sem quase contato com o verde? Eu estou perguntando isso para a gente começar a entrar nesse assunto tão importante que é o déficit de natureza. Claro que nem sempre a falta de contato com a água, com a grama, com a terra acontece por vontade própria. Isso fica ainda mais complicado para quem mora nos grandes centros urbanos, cercados de prédios, cimento e asfalto. Mas você sabia que uma vida totalmente desconectada da natureza gera impactos físicos e emocionais, principalmente nas crianças? Um dos problemas é o do transtorno do déficit de atenção, por exemplo. Outra coisa é que sem o contato da criança, com a natureza, essa criança ela pode crescer sem a consciência de que devemos preservar o meio ambiente. Mas o que fazer para recuperar o tempo perdido? Se nem os pais têm esse hábito com o mundo natural, imagine os filhos. Como sair do mundo cinzento para um mundo mais verde? É isso que vamos discutir a partir de agora aqui no Aparecida Debate. E para entendermos melhor esse conceito, aqui comigo está a Adriana Amaral, que é fonoaudióloga e psicomotricista. Ela é especialista em neurociências da aprendizagem, mestranda em psicologia psicossomática e professora de linguagem no Instituto de Neurociências Aplicadas no Rio de Janeiro. E eu também converso com a Mônica Oliveira, que é pesquisadora, mestranda em Educação, Gestão e Difusão em Biociências no Instituto de Bioquímica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é membro afiliada da Rede Ciência para a Educação, faz parte do movimento No Quintal da Nossa Casa e também é idealizadora da iniciativa Conexão Natureza. Olá, boa noite, Boa noite, bem-vindas. Antes da gente obrigada. começar o nosso debate aqui hoje, eu quero que vocês acompanhem uma reportagem aqui que a Camila Moraes foi até as ruas para saber das pessoas o que é que elas entendem por déficit de natureza. Vamos acompanhar. Deixa eu te fazer uma pergunta, vi que você está com uma criança do lado. Você acha que hoje em dia as crianças, elas têm contato com a natureza como na época que você era criança? Não tem, tem nada. Por que será que hoje em dia é tão diferente? Eu acho que é por causa da correria da gente que trabalha, né? E eles ficam na escola, daí essa correria não tem como. Quando você era criança, você brincava muito com a natureza, ficava muito no meio natural assim, ou era mais urbano? Não, mais natureza mesmo. É. Você acha que hoje em dia as crianças, elas têm pouco contato com a natureza? Com certeza, hoje em dia esse lance de computador, de celulares, videogame, tirou muito a infância das crianças, né? Por que a senhora acha que esse contato hoje é pouco? Olha, eu acho que devido à internet, viu? O pessoal está muito ligado na internet e esquece, né? Do resto das coisas que acontecem, principalmente a natureza, né? Hoje a nossa sociedade, ela vive um déficit de natureza, você acha? Vive bastante. Inclusive investimentos também, né? Não se fazem investimentos como deveriam fazer nessa área. Daí as crianças ficarem sem curtir a natureza, né? Isso de alguma maneira prejudica? Eu acho que sim. Somente as crianças, né? Que não têm contato com esse mundo aí só virtual. O que você acha que isso pode provocar no futuro? Tanto dessas crianças que vão virar adultos também daqui a alguns anos? Se não houver um trabalho assim de intensificação disso aí por parte dos governos, as crianças vão pagar um preço muito caro por isso, né? E aí, quem começa falando, explicando o que é esse conceito de déficit de natureza? Primeiramente, obrigada pelo convite. Estamos, assim, eu e Mônica, muito felizes, né, de poder falar sobre o transtorno. E, na verdade, o transtorno de déficit de atenção, ele não é um termo científico, né, galgado dentro da academia, né, científica. Não existe um determinante para que a gente possa dizer que ele é um transtorno, mas ele é, de alguma forma, algo perceptível. Várias pessoas na entrevista relataram que elas percebem, né, esse afastamento das crianças do ambiente natural e delas próprias, porque quase todos, né, quase 100% relatou que no passado viviam na natureza. Então, eu acho que esse termo ele foi cunhado justamente para chamar a atenção de o que isso está trazendo como consequências para a gente no dia a dia, principalmente para a infância. Nós somos seres sensoriais. E a primeira fase da vida da gente, a primeira infância, ela é sensório-motora. A criança sente e age. Então, esse sentir está empobrecido, levando a um transtorno de déficit da natureza, né, por assim dizer. E como é que surgiu isso? Existe um jornalista norte-americano chamado Richard Louv,
que no início dos anos 2000, ele começou a fazer pesquisas, né, para ver como é que as pessoas estavam se relacionando com a natureza. E ele começou a levantar e descobrir que provavelmente a era que ele estava vivendo, né, nós seríamos as últimas crianças a termos vivido nos ambientes naturais. Então, que as crianças estariam sofrendo a partir de agora de um fenômeno chamado de transtorno do déficit de natureza, né? E isso impactava diretamente na qualidade de vida dessa criança, né? Então, aumento do número de casos de miopia, déficit de vitamina D. Eu falei de déficit de atenção ali também, está incluído isso? Sim, porque assim, existe né, o déficit de atenção, ele é um transtorno já, né, bastante estudado, e existe, o que acontece, né, o termo transtorno de déficit de atenção, ele, por ser um termo científico, médico, ele já tem os estudos, né, para validar a existência dele como um transtorno. Mas a gente sabe que dentro do transtorno existe uma questão que é a questão sensorial, como eu estava falando antes, que ela é bem visível na criança que tem o TDAH. Né? Essa criança tem um empobrecimento dessa recepção sensorial. Então, é assim, a gente fica perguntando, quem nasceu primeiro? Né? Então, existem estudos, né, como a Mônica está falando, que correlacionam isso. Né? É um transtorno de déficit de atenção ou é um empobrecimento dessa capacidade de lidar com as sensações do mundo? Né? Então, ou é uma e outra. É muito do que na entrevista, né, algumas pessoas manifestaram que as crianças estão cada vez mais emparedadas, né, emparedadas num mundo artificial e digital. Né? E esse emparedamento leva a esses sintomas, né? A essas características de aumentos de casos como os que a gente tem falado. Né? Muita gente ali falou, né, do celular e do computador. Eles são os grandes Muito. inimigos, então, para essa falta de contato com a natureza. É a falta de limite, né? Dentro desse estudo, desse levantamento, né, do levantamento da questão do transtorno do déficit da natureza, a gente tem em contraponto as pesquisas sobre uma teoria de restauração da atenção, que é baseado, é como se a gente tivesse em 2 tipos de atenção. Hoje, na literatura, na neuropsicologia, a gente tem vários outros tipos de atenção. Mas, no caso, esses cientistas, já na década de 70, começaram a retomar um estudo de um cientista e filósofo que dizia que a gente tem 2 tipos de atenção. Né? A atenção sustentada, que hoje a gente chamaria de sustentada, que é uma atenção voluntária, e uma involuntária, que seria aquela atenção do encantamento, do fascínio. Então, assim, hoje as crianças ficam o tempo inteiro sustentando essa atenção, seja nos deveres de casa, né, em coisas que elas precisam focar. É dever de casa, ou é o celular, ou é o aplicativo de não sei o quê, e elas não descansam. Né? Então, essa teoria diz que a gente sobrecarrega esse tipo de atenção e não favorece a outra. E a natureza seria, então, algo para melhorar esse outro tipo atencional e descansar a outra? É uma pergunta, né? Que é assim que se começa uma pesquisa, né? Afinal de contas. Tem uma outra questão que me chamou a atenção na reportagem, relacionada às políticas públicas. Né? Então, não adianta a gente falar para a população, né? Passem a vivenciar mais o ambiente natural. Mas onde é que está esse ambiente natural? Então, muitas cidades não têm praça, né? Não são todas as cidades que são ricas em natureza, que têm um parque, né? Ou que têm praças para poder oferecer isso para a população. Aí é um momento de realmente se cobrar do poder público, né? Esses espaços públicos para que essa sociedade, essa população possa ter acesso. Né? Aproveitando o que você está falando, como que a gente consegue lutar, deixar mais atrativa a natureza e para que a criança troque, né, o joguinho, que ela se fascine mesmo, né, que tem um encantamento pela natureza em contrapartida com os joguinhos, né, com o computador?
Como fazer isso? Desde pequeno, né, Mônica? Tem que ser muito pequeno, né? O bebê, ele é um ser sensorial. Ele só vai conseguir entender o valor dos aromas, né? Do vento, do sol batendo na pele dele, né? Do balanço que faz as árvores, dessa outra atenção que depende desse fascínio, se ela desde pequena ela entrar dentro de um rio gelado e não tem medo daquele rio, ou se ela tem medo de descobrir através daquele medo que aquele medo faz parte da vida, que é ele que vai nos dar a capacidade de limite também. Então o que falta é a precocidade, né? Existe muito medo de que a natureza vai fazer mal. As pessoas têm medo, realmente, você não vai deixar uma criança sozinha para uma cobra comer no meio de uma floresta. Ela vai precisar, mas aí ela tem que contar com um adulto que cuida dela. Então, nós temos que levar a criança a conhecer o espaço. Se ela não tiver o sentimento de pertencimento, ela não vai querer cuidar daquele meio ambiente depois. Agora é importante que esse adulto ele se reconecte, porque muitos pais, né? Pois é, isso que eu fiz essa pergunta ali. Se nem o pai tem contato, como é que o filho vai Sim. ter, né? Então é importante que ele se reconecte a esse ambiente natural, que ele se dê conta, né, da importância para a saúde dele, né? Então, existem muitas evidências científicas que apontam, né, o quanto o contato com a natureza ela promove uma saúde melhor, ela é preventiva, ela é curativa, que tem contribuído nos tratamentos terapêuticos relacionados a doenças, né, a transtornos mentais, a problemas, Hipertensão. a problemas relacionados à hipertensão, diabetes, problemas cardíacos relacionados à depressão, ansiedade. Então, ela só tem... Ela é tão generosa, a natureza, que ela nos oferece tantas coisas. E uma outra questão que é muito importante, a gente se dá conta do quanto nós somos natureza na nossa essência, o quanto nós temos os elementos da natureza em nós, né? O quanto somos água, né? O quanto somos ar, nós respiramos, nós vivemos, né? Porque temos esse ar entrando e saindo, né? O quanto somos terra, o quanto somos fogo. Então, nós nos darmos conta do quanto somos natureza, acho que é o ponto de partida para nos reconectarmos com nós mesmos e com essa natureza do nosso entorno. Agora, Adriana, tem muitos pais, né, que estão nos assistindo aqui, às vezes vai procurar escola para um filho e não tem verde, e também não está muito preocupado com isso. Ele está mais preocupado com o método de ensino para que o filho lá na frente faça uma boa faculdade. Isso a gente está falando de quem tem condições, né? Porque a escola pública já é outra questão também. Mas como fazer para que as escolas também, os professores entrem nesse tema do déficit de natureza de uma forma mais clara, porque é um tema relativamente novo, né? Sim. A gente não ouve muito falar disso, né? Sim. Existem estudos que mostram o impacto positivo da mudança da estrutura dentro da escola, né? A gente tem, normalmente as escolas particulares, muitas escolas são adaptadas. São prédios que se tornam escolas, não foram construídas para serem escolas. Portanto, elas não foram construídas para receber crianças, né? Então, é importante, eu já vejo isso como um movimento pequeno ainda, tímido, mas eu já vou a algumas escolas e percebo a iniciativa dos professores de plantar uma árvore com as crianças, de plantar uma horta com as crianças, deixar que elas mexam com a terra, de que cada uma tenha uma árvore. Outro dia eu fui numa escola aqui em São Paulo e me chamou a atenção, a entrada da escola tinha um coqueiro muito bonito, uma área verde, e tinham duas crianças no transtorno espectro autista brincando naquele espaço. E eu me interessei em perguntar para a diretora se era sempre para ali que eles corriam. Ela falou sempre. Sempre que eles podem, né, ou sempre que eles estão um pouco mais agitados dentro de sala de aula, é possível para eles saírem. E para onde eles vão? Para esse cantinho. Então, assim, eu acho que a iniciativa também não pode partir apenas, né, do poder público do lado de fora, né? As escolas e os pais, eu acho que eles precisam se engajar, né? Então, é trocar um pouco o shopping por um parque nos finais de semana, né? Sair do emparedamento de dentro de casa e proporcionar à criança novas experiências. E a escola também. Vamos sair, às vezes, do prédio da escola e vamos fazer associações com
com um clube que tenha mais verde. Se a escola é pequena, tenta perceber se dentro do bairro tem um terreno baldio que pode ser aproveitado, Exatamente. né, para plantar alguma Exatamente. coisa. Uhum. É pensar fora da caixa, Uhum. né? Pensar fora daquilo que está ali dentro como um formato em que a gente pode mexer nas peças. E é aquilo que você falou, né? Que hoje as crianças vivem um emparedamento infantil, né? Então sai um pouco disso, né? Isso. E a Adriana, ela traz uma questão que é bem isso. Existe uma comunidade voltada para a educação. Essa comunidade, ela não está só dentro da escola. Essa comunidade está no entorno, né? Os pais devem fazer parte, estar ali junto com a escola, mas existe uma comunidade do entorno. É um terreno baldio que pode ser aproveitado por essas escolas, né? Existem alguns relatos e alguns casos publicados pelo Instituto Alana, o programa Criança e Natureza, que eles trazem várias práticas na educação pública, não só na privada, que são casos bem-sucedidos. No Rio Grande do Sul, em São Paulo, no interior de São Paulo, existem vários casos nesse sentido. Lea Tiriba também é outra pesquisadora na área de educação, que ela fala muito sobre a importância do desemparedamento. E aí ela traz vários relatos, várias práticas E também. até sugestões. Né? Sugestões, né? Então, existem caminhos, né? E esses caminhos nem sempre você precisa de tanto investimento para poder criar oportunidades de conexão com a natureza para essas crianças. Né? Daqui a pouco a gente vai falar de algumas iniciativas, como a Conexão Natureza, mas antes eu queria que a gente acabou não comentando sobre quais são os danos, né, que a falta de natureza pode trazer para uma criança lá na frente. A começar pelo desenvolvimento sensorial. Hoje a gente tem um mundo praticamente voltado para 2 sistemas sensoriais, a visão e a audição. Então, com isso a gente tem uma série de prejuízos que não são falados, por exemplo, principalmente no aspecto psicomotor. Então, é muito comum chegar ao consultório crianças com falhas sensoriais do ponto de vista da organização proprioceptiva vestibular, dificuldades com equilíbrio, dificuldade, né, no correr, em estar, né, nos espaços, uma certa dificuldade em lidar com esse corpo. E isso vem justamente de estruturas que não são faladas. Quando a gente fala de desenvolvimento sensorial, a gente esquece de falar sobre o sistema vestibular e proprioceptivo, esse sentir, né, esse ser. Eu sou, propriocepção é o sentido da sua própria existência. E ela começa muito cedo, através do contato, do tato, do carinho e também de todas as experiências do meio ambiente. O vento, né, o calor, o frio. Os próprios elementos da exatamente, natureza a natureza. Então, quando você leva um bebê para passear e deixa um pouco o corpo dele desnudo, ele vai se beneficiar desse estímulo. Ele está entendendo sobre as sensações e, com isso, ele vai começar a perceber melhor o mundo. E tudo isso faz parte da base do nosso desenvolvimento cognitivo. A gente, quando você falou das escolas que querem, os pais procuram a escola para saber como que é a nota dela no Enem, esquece que para a gente ficar inteligente, a gente precisa de toda uma organização senso-perceptiva. Essa organização senso-perceptiva, ela vai ser organizadora para a gente poder aprender depois. A base da aprendizagem vem dessas primeiras sensações. Antes da gente terminar, está quase chegando no final desse primeiro bloco, os animais também entram nessa questão de natureza ou é só mesmo as sensações de vento, de água, de terra, ou os animais também ajudam, colaboram nesse desenvolvimento da criança? Porque eles também ajudam a trabalhar o imaginário da criança, né? E essa interação e esse cuidar também da criança com esse ambiente que está ali vivo e pulsante, né? E é um animal que também exercita tem essa questão do desenvolvimento cognitivo atencional da criança. A partir do momento que ela olha uma formiga, olha uma borboleta, né, olha uma flor com mais detalhe, olha as características, né, desse inseto ou dessa florzinha, né, as cores, o aroma. Então, todas as estimulações sensoriais que
essa fauna e essa flora que estão ali no ambiente natural, ela pode proporcionar, né? A gente só não pode cometer o engano de pintar um pônei, né? Como vimos não sei se você viu, que pintaram um pônei de cor-de-rosa. O próprio pônei, Exatamente, né? usar os animais domésticos, né? Em benefício de uma brincadeira. Eu acho que a criança que ela lida com um animal desde pequena, ela aprende a ter respeito. Respeito. Ela não vai matar uma formiga à toa. Se ela está num parque e a formiga está ali, quem está ali é a formiga. A gente já continua esse assunto, eu preciso fazer um pequeno intervalo, a gente faz uma pausa agora e na volta continuamos com a Aparecida Debate. O assunto hoje é o déficit de natureza. Até já! Estamos de volta com a Aparecida Debate. Hoje estamos falando sobre o déficit de natureza. E aqui comigo está a Adriana Amaral, que é fonoaudióloga e psicomotricista. Ela é especialista em neurociências da aprendizagem, mestranda em psicologia psicossomática e professora de linguagem no Instituto de Neurociências Aplicadas no Rio de Janeiro. Eu também converso com a Mônica Oliveira, que é pesquisadora, mestranda em educação, gestão e difusão em biociências no Instituto de Bioquímica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é membro afiliada à Rede Ciência para Educação, faz parte do movimento No Quintal da Nossa Casa e também é idealizadora da iniciativa Conexão Natureza. Aproveitando o gancho aí, né? Queria que você falasse dessas duas iniciativas, como que elas funcionam, o que elas são. Até a gente você trouxe algumas fotos pra gente, né, dessas atividades, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho. Então, o Conexão Natureza, ele surgiu da necessidade de que a gente pudesse estimular mais pesquisas científicas no Brasil sobre essa temática, porque a maioria das pesquisas acontecem no exterior, né? E a gente promove jornadas científicas, encontros de formação com essa abordagem da infância e natureza. E no quintal da nossa casa, ele tem acontecido nos parques do Rio de Janeiro, principalmente na Floresta da Tijuca, que é o quintal da casa de todos nós que moramos na cidade. É o momento das famílias se reconectarem com a natureza e fortalecerem seus vínculos afetivos entre si, a criança e as famílias e a natureza. Então, as crianças se encantam demais, já é natural quando elas chegam, principalmente os menores, né? No quintal da nossa casa, a gente já teve de bebê de 2 meses, né? A crianças de 88 anos, né? E o que eles estão fazendo? Por exemplo, essa foto dessa menina, ela tá com... O que ela tá fazendo ali? Explica pra gente. Então, ela está escutando a árvore, o coração da árvore, né? A gente entrega... Um simbólico, né? Também, né? Sobre brincar. Pôr o pé, né? Ter um contato ali, né? Com a água, com a pedra. A gente passeia pelas trilhas, caminhos d'águas, e aí é esse contato mais direto com esses elementos da natureza. E quem procura vocês? Famílias, as escolas têm procurado também. Pouco tempo eu fui conversar com os familiares que ficam na comunidade do Borel, né, que fica numa área de amortecimento dali do Parque Nacional da Tijuca. Eu fui conversar com 20 famílias, né, e essas famílias estarão com a gente, mesmo morando numa zona de amortecimento dentro do parque. Muitas delas nunca visitaram o parque, nunca visitaram a floresta e nem sabiam que a entrada era gratuita para o acesso ao parque. Então, a gente faz esse trabalho também para sensibilizar as famílias, um convite, um chamado, né, para que as crianças estejam com as famílias em contato com a natureza e sempre estimulando o livre brincar ao ar livre, né? Nesse contato direto com o ambiente natural. Quais são as possibilidades que a natureza oferece para uma criança brincar? São tantas, então. A Mônica está falando e eu fico imaginando, né, e a riqueza que é, porque assim, uma das coisas, né, que esse movimento, né, que a Mônica lindamente planejou fazer, é justamente a criança não brincar com brinquedo estruturado. Não que ela seja proibida de levar um brinquedo, mas ela, desde pequena, ela vai conseguir extrair da natureza o seu brincar, o brincar de verdade, que vai promover um acesso muito maior ao lúdico e ao simbólico, porque a linguagem da gente se desenvolve a partir do momento a partir da nossa capacidade de imaginar, né? Então a gente se relaciona, a gente aprende as palavras, mas essas palavras vão ter significados ou não de acordo com aquilo que a gente vive. Então uma criança que ela é rica de experiências, ela vai ter um vocabulário maior. Foram feitas algumas pesquisas em relação ao vocabulário,
nos Estados Unidos e acharam interessante que as crianças conhecem mais nomes de Pokémon do que de animais de estimação. E quando sabem os animais domésticos, eles estão sempre atrelados a uma vivência dos desenhos animados, né? Então, o animal real, a natureza, né? Sábado passado eu fui no Green Nation, no Ibirapuera, e tinha uma iniciativa muito interessante das crianças adotarem uma árvore através de um aplicativo, e com isso elas vão ter uma árvore que pertence a elas, e elas vão conhecer o nome de uma árvore, né? Então as crianças não têm nenhum vocabulário da floresta, elas não sabem o que estão encontrando ali. Então, dentro de um trabalho, né, como o trabalho do quintal da nossa casa, essas crianças vão ter, junto com os pais, porque nós somos seres relacionais, não existimos sozinhos, né? Sem o outro, a gente não vai ficar solto numa floresta sozinho nunca, né? Então, a partir dessa conexão entre as famílias e a criança e o brincar com o brinquedo, um graveto vai ter mil possibilidades. Uma pedra pode virar um boneco, né? Uma palha com um graveto e com uma pedra vai virar uma brincadeira sem fim. E é isso que acontece, né? E uma outra questão também, que tem até uma imagem do Conexão Natureza que mostra, que é o contemplar. Simplesmente parar Que é e aquela contemplar. imagem que eles Das estão num banco, crianças. né? Eles tomaram a iniciativa de ir para ali, ficar simplesmente contemplando. Que é outro tipo de atenção que eu estava falando naquele momento, né? Que é uma atenção involuntária, é uma atenção de contemplação, de fascínio, que descansa a outra atenção, focada, dirigida. Então, quando você tem um tempo para você entrar nesse tipo de atividade mental, você descansa a outra, que é o que nós precisamos o tempo inteiro na nossa vida. A gente precisa de todas elas funcionando. E vocês pegam muitas famílias e crianças que nunca tiveram nenhum contato, nenhum contato, é a primeira vez ali, quando participa no quintal da nossa casa, ou no Conexão Natureza? A maioria, acredite, a maioria. E muitas delas moram próximas ao parque, mas nunca tinham visitado, no caso da Floresta da Tijuca, né? Falo, poxa, mas tem essa maravilha aqui pertinho de casa e eu nunca vim. Sim, tem. E o acesso é fácil, né? Tem ponto de ônibus na entrada do parque, né? É uma área onde a gente faz no quintal da nossa casa, que é outra questão também, que as pessoas se sentem muito refém e argumentam muito. São duas questões. A questão da segurança e a questão dos mosquitos, né? E aí a gente passa repelente, vai com uma blusinha mais compridinha, né? E lá nessa área do parque a gente tem seguranças, tanto seguranças patrimoniais quanto da floresta também, guardas florestais. E é uma área que a gente escolheu por proporcionar essa sensação que é real de segurança e que a própria natureza também te proporciona, de acolhimento. Uma outra questão que eu coloquei no começo do programa foi se as crianças não têm contato, né, com a natureza, como é que elas vão ajudar a preservar o meio ambiente? Isso é muito importante, né? Exato. A preservação vem, né, como a gente falou no começo, da sensação de pertencimento. A nossa tentativa, né, que já vem, não é século XXI, né, vem de lá do século XVIII, início do século XIX, desse dualismo, né, entre o homem e a natureza, ele faz com que a gente não se veja como parte da natureza. Então, hoje um movimento de uma alfabetização ecológica, de uma psicoecologia, a gente encontra esses movimentos. Não são movimentos, na verdade, são ciências, né, que estudam justamente essa relação de integração do homem com aquilo que também, com aquilo que, na verdade, ele também pertence. Então, assim, a criança que é cuidada, né, com esse respeito e com essa aproximação, ela vai ter muito mais interesses em preservar. Então, a gente vê comunidades, né, em outros países que vivem pouco. A Noruega, por exemplo, é muito pequena, é um país muito frio, mas eles têm muito interesse nessa preservação, porque eles têm talvez uma falha, né, vamos dizer assim, geológica, eles não têm, então eles valorizam. E às vezes o lugar onde tem mais é o lugar mais que desvaloriza, né? Tem muito, então a gente pode estragar uma parte. Então a gente
se a gente conseguir mostrar para a criança desde pequena a integração, né, que tudo faz parte de um sistema, isso não vai ser matéria de cair na prova, né? Vai ser algo que pertence ao meu sentir em relação ao lugar onde eu vivo. Só para Né? complementar o que você está falando, tem um dado aqui da ONU que diz que a degradação dos ecossistemas terrestres e marinhos compromete o bem-estar de mais de 3 bilhões de pessoas e custa Então. cerca de 10% da renda global anual em perdas de espécies e serviços ecossistêmicos. Então. Então tem essa questão também, né? Sim. A integração, não dá mais para a gente pensar né, em não preservar. É mais do que isso, é mais apenas do que medidas de sustentabilidade. É a educação das crianças pequenas que vai fazer com que a gente mude o pensar das pessoas em relação. Né? Não é preservar aquele parquinho da esquina, né? Fazer uma hortinha na casa e achar que a gente está fazendo alguma coisa pelo planeta. É desde o que a gente vive, do que a Também gente... né? Mas não é só isso, mas não né? é só isso, exatamente. Porque a gente precisa se engajar de verdade, né? Se ver como parte daquilo. Porque né, somos o que nós comemos. O mundo fala muito isso. Né? Mas na hora de ir no mercado e comprar um monte de plástico é bem mais fácil. E tem até crianças que não sabem de onde vem, né? Não. Você estava falando, né, do contato com a natureza, mas tem Sim. crianças que acham que já vem o leite da vaca, vem na Da caixinha e a caixinha que né, isso, produz. deve ter um Então. pé de canudinho, né, em algum lugar, é mais ou menos isso. E quais outras iniciativas que você também pode falar, Mônica? Além da conexão, outros trabalhos que vocês façam, vocês já trabalharam juntas também, né? A Adriana, ela participou com a gente da primeira jornada científica sobre neurodesenvolvimento infantil em contato com a natureza, que foi realizado ano passado em parceria com o Instituto de Neurociências Aplicadas, que a Adriana é professora, e o tema dela foi sobre linguagem imaginário, e foi, assim, de extrema importância para esse evento que a gente realizou. Né? Ela pode falar um pouquinho. E o outro trabalho que a gente também fez em parceria foi uma apresentação na rede Ciência para a Educação aqui em São Paulo, que aconteceu esse ano. Sim. Como eu havia falado um pouco antes, a questão do simbólico e do imaginário da criança e a importância dessa estruturação para a linguagem. Né? Mas eu acho que a jornada trouxe o que de rico, além tinham muitos professores no público, estava muito cheio, né? Tá. Foi um sucesso. Muitas pessoas interessadas nesse assunto. Professores, médicos, psicólogos. Então, a gente teve tanto profissionais da área de educação quanto profissionais da área de saúde. Sim. E estudantes, né? Estudantes dessas duas áreas. Então, a gente precisa trabalhar para promover justamente plantar essas sementes em vários tipos. A criança e a natureza é uma área que eu acho que ela vai se tornar uma área muito transdisciplinar. E essa jornada mostrou para a gente isso. Eram pessoas de vários segmentos, desde um professor de biologia até uma psicóloga, uma fonoaudióloga, cada um falando sobre um tema. E pais participando, porque queriam entender um pouco mais dessa relação e o quanto essa relação era importante para o desenvolvimento infantil integral e saudável desse filho. Exato. E, assim, dentro das temáticas, foram faladas várias temáticas sobre o neurodesenvolvimento da criança em relação à natureza. Então, assim, a jornada abriu um caminho para que a gente comece a falar isso de um ponto de vista científico, né? Porque se tratou de uma jornada científica mesmo. Uhum. Então, a gente vai poder abrir espaço para muitas pesquisas, que eu acho que é o que falta, né? Algumas já estão aí, se for buscar dentro das plataformas, né, de artigos, vão ter vários artigos já, né, evidenciando o benefício, que é algo que a gente tinha como percepção, como, né, foi falado na entrevista inicial, mas que a gente agora precisa de comprovação. Agora, tanto para você, Mônica, quanto para você, Adriana, a pessoa que ela mora numa rua que é toda cimentada, ela não tem nada ali perto, não tem um terreno baldio, não tem um parquinho, quais são as alternativas que ela pode encontrar
para que levar o filho ou até ela mesma ter contato com a natureza? É Mais próximo, né? complicado. Mais presencial. Assim, eu vejo, né, não sei se Mônica quer começar a falar. Existem brincadeiras de rua, porque... Mesmo no cimento, tá Pois valendo? é, mesmo no cimento está valendo, sim. O importante é sair daquele ambiente enclausurado, né? Que mais deforma do que transforma, né? E mesmo no asfalto, tem ruas que são fechadas ao domingo para que a criança possa brincar livremente. Isso está valendo, que ótimo. Que mais ruas possam ser fechadas, pelo menos uma vez na semana, para que essa criança possa brincar, possa correr, possa jogar uma bola. Então, por exemplo, a iniciativa em São Paulo de fechar o Minhocão aos domingos, isso é uma alternativa, porque ali você não tem natureza ali, né? Tem uma coisa ou Maravilha, outra, então é isso que eu estou falando, por Está em exemplo. contato com o sol, está em contato com o ar, né? E isso já é um contato com uma natureza, é a natureza que se tem ali. Então, vamos aproveitar o que se tem, né? Da melhor forma possível. E existe uma forma de recuperar esse tempo perdido? Sempre existe, né? Porque eu acho que ele não é algo... Primeiro que a gente tem todo o desenvolvimento e a plasticidade, né, do cérebro a nosso favor. Então, se a gente perde algo no desenvolvimento, algumas coisas podem ser retomadas, né? Uma criança que cresceu na cidade, ela muitas vezes vai se beneficiar das férias, né? Dos períodos de férias se levarem, né? Óbvio. Não levarem elas somente para um mesmo lugar. É muito importante, né? A percepção dos pais em relação a isso. Exatamente. Porque, assim, a família que tem um pouco mais de condição financeira e leva um filho, nada contra, né, os grandes parques temáticos no mundo, mas eu conheço crianças que já foram 8 vezes, né, a um parque temático nos Estados Unidos, mas não conhecem outras coisas. Então, eu acho que é a limitação da oferta. Eu acho que a gente pode alternar essa oferta, né? E quando você fala da questão da rua, eu acho que se você vai para a rua, mesmo no cimento, abre o espaço para você sentir falta de uma árvore, né? As cidades estão ficando aquecidas por falta mesmo de plantio. Então, a gente vai voltar a esse retorno. Eu fui visitar uma cidade no interior de São Paulo, eu fui a uma ocasião, eu fiquei impressionada com uma cidade quente, muito quente, onde não tinham árvores plantadas. Então, assim, condomínios de luxo, assim, enormes, com palmeiras. Então, sem sombra, vai continuar quente, né? Então, assim, é tudo muito bonito, tudo muito fake, né? Não tem aquele ambiente natural, de verdade, é paisagismo e não tem a natureza. Então, assim, qual a diferença entre um e o outro? Né? A gente não quer apenas o paisagismo, não dá contra, porque eu sou uma apaixonada por paisagismo, mas eu acho que a gente precisa entender o motivo pelo qual aquilo está ali. Então, se você estiver dentro de uma rua, né, estiver transitando por ela, brincando ou andando de bicicleta, é natural que você queira por que a gente podia plantar uma árvore aqui, onde está faltando? Acaba estimulando, Acaba né? estimulando. É isso que ela falou, vamos para a rua. Vamos. É porque a pessoa que anda de bicicleta na rua, às vezes ela vai ao parque no final de semana e ela consegue ver a diferença do bem-estar que ela sente. Então, é porque está faltando árvore, né? Então, e tem várias iniciativas, né? Eu fui caminhar no Parque da Aclimação e vi que tem um senhor Em São Paulo, que coloca comida, né, para os passarinhos. E ele faz isso todos os dias. Ele leva, né, o que ele pegou numa xepa de feira e leva. E os passarinhos já estão acostumados. E os passarinhos é que vão polinizar tudo isso, né? A gente está chegando quase no fim. Eu quero só deixar uma última pergunta para vocês, as considerações finais. Como que a gente faz para deixar o mundo menos cinzento e mais verde? As crianças, né? Eu acho que essas crianças, a gente fala muito assim no quintal da nossa casa, que a gente se deixe levar por elas, porque elas nos ajudam a nos reconectarmos com esse ambiente natural. Então é isso, se deixe levar pelas crianças, mas deem oportunidade para que elas possam nos levar, né?
Exato. E para você, Adriana? Sim, concordo com a Mônica. É isso, é essa sensação, é o sentir. Né? Eu acho que a gente precisa sentir mais, né? Ler mais histórias sobre a natureza Uma para as outra coisa que eu ia te perguntar, tem literatura também, né? Sim. Eu gosto muito desse aqui, que é uma retomada, né? O Joseph Cornell, ele é um pedagogo americano que escreveu um livro com dicas de sugestões para pais e para professores. E também a própria literatura infantil. Né? A literatura infantil brasileira tem muitos livros que remetem ao imaginário, ao simbólico, à natureza. Você pede para uma criança desenhar, ela vai desenhar árvore, borboleta, rio, floresta, cachoeira. Ela já conta para a gente o que ela quer. Né? No programa Criança e Natureza, no site do Instituto Alana, você tem várias dicas também de leituras, né? Para quem está interessado no tema, quer se aprofundar ou quer mesmo saber quais as atividades, né? Pode estar apresentando para as crianças. Eventos, né, no Brasil eventos todo. no Brasil. No quintal da nossa casa também, na página no Face, a gente tem publicado, né, dicas e tudo mais. Então, eu quero muito agradecer, esse papo foi super esclarecedor, muito interessante esse tema. Eu agradeço, então, a Adriana Amaral, que é fonoaudióloga e psicomotricista, ela é especialista em neurociências da aprendizagem, mestranda em psicologia psicossomática e professora de linguagem no Instituto de Neurociências Aplicadas no Rio de Janeiro. Muito obrigado também a Mônica Oliveira, que é pesquisadora, mestranda em Educação, Gestão e Difusão em Biociências no Instituto de Bioquímica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é membro afiliada à Rede Ciência para a Educação, faz parte do movimento No Quintal da Nossa Casa e também é idealizadora da iniciativa Conexão Natureza. E você, qual tema você quer ver aqui no nosso programa? Mande sua sugestão, crítica ou elogio para a gente. Anote aí o nosso WhatsApp, 12 99750 3600. O Aparecida Debate hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até semana que vem. Tchau!